Boa noite, né, pessoal? Começar aqui mais uma aula de introdução à programação. Resolver exercícios. Vamos resolver exercícios, certo? Tem uma listinha aqui, paralela aqui. Aí vamos fazer essa daqui, ó. A questão diz assim, ó. Boa noite, Kevin. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos, tá? A questão diz assim, ó. Múltiplos. Desenvolva um programa que solicite dois números inteiros, A e B, e mostre os números múltiplos de 3 ou, aqui tá aí, mas seria ou, tá, gente? Eu mostro depois quando a diferença do 3 e de ou, certo? Múltiplo de 3 ou múltiplos de 5 entre A e B inclusive. O que eu quero dizer com A e B inclusive? Você tem que verificar para A e tem que verificar para B também, certo, gente? Por exemplo, se forem informados os números A igual a 3 e B igual a 11, o programa deverá exibir que os múltiplos de 3 são 3, 6 e 9 e os múltiplos de 5 são 5 e 10. Certo, gente? Tá joia? Como é que a gente faz essa questão? E aí? Sugestões? Alguma sugestão aí? Não, é essa Primeiro mesmo, Elton. tem que ver as entradas primeiro. Certo, Começar pelas entradas, que são as variáveis. certo, O que é que a questão está pedindo? Ver quantas entradas são. certo. São duas. Pronto. Botar o nome delas Hum, igual. certo. É número inteiro ou número decimal? Número inteiro. Então é passe inter, não é isso? Isso. Aí continua. Abre chave. Prompt. Abre de novo. Certo. Vamos lá, gente. Ajuda. Até aí tá tudo bem. Eu Insira quero o saber o número resto. E o resto? parente insira o número. Aí número 2 paciente, prompt, Sim. abre aspas, parênteses, insira outro Não. número. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que percorrer os números entre A e B verificando um a um, não é isso? Como é que eu faço para percorrer os números entre A e B varrendo um a um? Elton for. Exatamente, Elton. Vou usar meu amigo for. Aí, para Isso. cada número lá do for, lá da vez, eu vou fazer o quê? Cada número vai ser comparado Certo. Comparado com o quê? com a variável, né? Certo. Mas que comparação que eu vou fazer? Módulo 3 e 5. Mas seria aí, Arthur, seria módulo 3 ou 5, né? Porque eu escrevi i aqui, mas no caso seria ou, tá? Porque senão ele pega 3 e 5. Certo? Vamos fazer. Então, vocês estão indo no caminho certo. Estão indo no caminho certo. Certo? O que mais? Professor, Oi. a ideia que eu tive agora foi o seguinte, né, na entrada que você vai dar, Hum. o ciclo vai percorrer os números e você vai pegar o número desse intervalo que você deu, pegar esse número e dividir, por exemplo, por 3. Se o resultado ele for um número inteiro, então ele é um múltiplo, e a gente vai guardar essa informação em uma variável dentro do próprio ciclo. Certo. O que mais? Depois das entradas, a gente vai para a lógica agora, né? Depois que Tá certo, é definir isso as entradas. mesmo. É isso mesmo, gente. Vamos materializar isso em código, vamos? Vamos fazer em código como é que seria? Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Deixa eu ajeitar aqui a tela aqui. Mas vocês foram bem bacanas mesmo. É justamente isso aí mesmo. Certo? O caminho é esse. Então tá aqui, ó. Abrir aqui um. Salvar aqui. Chamar o nome do programa de múltiplos. Múltiplos. Múltiplos.html. Tem gente que tá estranhando essa lista. Essa lista é uma lista que eu tenho a mais, tá, gente? Essa aqui não é a lista que eu botei pra vocês, não, porque eu não vou resolver ainda as listas, as questões da lista que eu botei pra vocês fazerem, né? Aliás, essa de operadores de estrutura de repetição, acho que eu não coloquei pra vocês, não, né? É a próxima lista. Certo? Aí não é a lista que eu botei pra vocês, não. É uma lista a mais que eu tenho por fora. Certo? Mas vamos lá. Então tá aqui, ó. Script. Aí eu vou fazer aqui, ó. Var, minha variável A, minha variável B. Aí eu vou criar uma variável chamada assim, certo? Ó. Múltiplos
múltiplos de 3, múltiplos 5. Vou mostrar umas coisinhas para vocês aqui interessantes, certo? Aí repara, eu vou pegar aqui A igual a parciente, que nem vocês falaram. Prompt, digite o valor de A. Aí eu vou fazer a mesma coisa para B. Digite o valor de B. Certo? Pronto. Aí agora eu vou usar aqui, meu amigo for. Do jeito que vocês falaram aí. For, então tá aqui, ó. Vou criar uma variável chamada num, de número, igual a A, começando de A, enquanto meu número for menor ou igual que B. Presta bem atenção nisso. Num começa com A, porque eu falei na questão que era A e B inclusive. Se A e B inclusive, então num começa com A e o número tem que até ser menor ou igual que B. Cuidado com isso, tá? Porque tá inclusive, certo? Se fosse exclusive, aí você ia testar com se fosse exclusivo, né? Aí você ia fazer com o próximo número de A. Eu fiz manual que estava aplicando comigo, ou seja, na marra. Tá certo, Nilson. Então vamos lá, ó. Então faz num mais, né? Que eu vou verificar para cada número, não é isso? Aí eu vou fazer o quê? Se, do jeito que vocês falaram, se número for módulo 3 igual a 0, significa que esse número é o quê? Ele é múltiplo de 3, tá certo? Só que o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, gente, ó. Eu vou concatenar os números numa string, certo? Então o que eu vou fazer? Esse múltiplo 3 aqui, ele vai ser para mim uma string vazia, porque eu vou concatenar com ele, certo? E esse aqui em si também como uma string vazia. Aí repara o que eu vou fazer. Vou fazer assim, ó. Múltiplos 3 é igual a múltiplos 3 mais o número que eu quero, certo? Mas eu vou dar um espaçozinho em branco também aqui, ó, para os números não ficar colados, certo? E aqui, ó, mesma coisa, ó. Aí eu quero os números múltiplos de 3 e de 5, né? Ou 5, né? Se for para mostrar separado, aí eu boto 2 ifs, gente. Se for mostrar tudo junto, eu acho que é para mostrar tudo junto, certo? Deixa eu ver na questão aqui se é para mostrar separado ou se é para mostrar tudo junto. Deixa eu ver aqui. Vamos ver que o múltiplo de 3 são 3, 6 e 9. Parece que tá separado, né? Eu vou fazer das duas formas, certo, gente? Para vocês verem as diferenças. Múltiplo de 3. Aí aqui, ó. Se num módulo 5 for igual a 0, aí eu faço quem? Eu faço, ó, múltiplos, mesmo esquema, múltiplos 5 igual a múltiplos 5 mais num mais espaço em branco, ó. Certo? Aí lá fora do for é que eu faço document.write para mostrar quem? Para mostrar, ó, múltiplos de 3. Aí mando mostrar a variável múltiplos 3. Certo? E faço uma coisa semelhante se eu quiser múltiplos 5. Certo, gente? Tranquilo. Era bom botar um BRzinho aqui para quebrar a linha, né? Opa! Alguém quer falar alguma coisa? Ô, professor, primeiro boa noite. Boa noite, Nilson. Como o senhor fez aí, documento, não sei o que, múltiplos, o resultado não é automático, não, a gente tem que colocar o resultado. Como assim o resultado não é automático? Tipo assim, vamos supor assim, 5 vezes 3, que é igual a 15. Um exemplo. Certo. Aí o senhor pega e coloca. Não sai automático, não. A gente tem que escrever isso, porque no meu não fica saindo, não. Não entendi No ainda, automático. Nilson. Não entendi ainda a questão de automático. Como assim? Ai, professor. Por exemplo, o senhor colocou assim, 3... Cadê
Vou dar um exemplo aqui bem rápido. 3, múltiplo de 3 vezes 5, aí fecha parênteses. Aí depois coloca documento final, aí coloca assim um valor do resultado. Aí eu sei que é 3 vezes 5, um exemplo. Certo, 3 vezes 5 é vezes 15. 5. Aí 15 é múltiplo de 3 e múltiplo de 5, certo? Certo. E aí, o que eu quero saber é esse resultado. O resultado final que eu quero saber, professor, Certo. é a gente que escreve, ou o programa que o senhor está utilizando, ele coloca automaticamente. Ele coloca automaticamente. Esse aqui, Ok, o que eu porque tô no meu fazendo, não está pegando alguma coisa, está dando errado no meu. tem que ver o que tá dando errado no seu, porque o programa que eu tô fazendo aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar cada número entre A e B, certo? E vai verificar se ele é múltiplo de 3, que tem nessa linha aqui, e se ele é múltiplo de 5. Ele sendo múltiplo de 3, ele vai separar numa linha múltiplo de 3. Ele sendo múltiplo de 5, vai separar numa linha múltiplo de 5. Certo? Aí Elton pergunta aqui, professor, mas nesse caso só vai mostrar o último múltiplo? Não, vai mostrar tanto o múltiplo de um quanto do outro, viu, Elton? Por exemplo, se for 15, ele vai mostrar o 15 em 3 e 5 também. Tem que ter impressão na tela. Exatamente, David. Tem que ter impressão na tela. Senão, como é que eu vou mostrar na tela? Né? Tem que ter impressão na tela. Certo? Vamos executar o programa para vocês verem? O programa já está pronto. Vamos executar. Então tá aqui, ó. Desktop, múltiplos. Vou listar entre 1 e 20, certo, gente? O valor de A é 1 e o de B é 20. Então, repara, olha o que ele mostrou para mim. Múltiplo de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. E múltiplo de 5. 5, 10, 15 e 20. Certo? Agora, ele mostrou isso em linhas separadas. Aí a pergunta é, você quer mostrar isso tudo em uma única linha? Sim ou não? Se você quiser mostrar isso tudo em uma única linha, como é que eu faço para mudar? Vou fazer o seguinte, recurso técnico aqui, ó. Vou dar um Ctrl C aqui, vou abrir outro. Vou chamar de múltiplos 2.html, certo? Então tá aqui, ó. E se eu quisesse que mostrasse tudo numa linha só? Aí eu poderia fazer assim, ó, múltiplos igual isso aqui. Aí eu vou tirar isso aqui, ó, múltiplo de 5, certo? Aí eu vou fazer assim, ó. Se o número for múltiplo de 3 ou o número for múltiplo de 5, aí como é que eu faria? Aí eu faria assim, ó. Múltiplos igual a múltiplos mais num. Tira esse cara daqui. Tira isso aqui, ó, múltiplo, aí bota múltiplo de 3 e 5. Ou 5, né? Múltiplos. Deu para entender aí, gente? Fica mais simples, né? Se for mostrar tudo numa linha só. Vamos executar esse programinha aqui. Com mesma entrada, 1 a 20, certo? Vou tirar até o BR já. Poderia até tirar o BR, né? Boa lembrança. Ctrl O. Múltiplos 2. Entrada de 1 e 20. Então tá aqui, ó. 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18 e 20, tá? São múltiplos de 3 ou 5, tá? E se eu quisesse que fosse ambos múltiplos de 3 e 5, o que é que eu mudaria, gente? E aí? O que é que eu ia precisar mudar? Eu quero um número que seja um múltiplo de 3 e 5 ao mesmo tempo. O que é que eu mudaria? Deixa eu botar aqui, que é pra ver o que você está escrevendo. Botaria um é lógico, né, gente? Um AND lógico, né? Não, Rodrigo, é um é lógico. Tu botou porcento aí. Ah, agora sim, Rodrigo. Errou o símbolo, né? Acontece nas melhores famílias, certo? Então, isso aqui é virar isso aqui, né? Aí, era para mostrar o número que é múltiplo de 3 e 5 também, certo? Que número seria de exemplo? Por exemplo, 15. 15 é múltiplo de 3 e 5 ao mesmo tempo, certo? Vamos lá ver agora.
Dá um reload aqui. Digite 1 e 20. O único número múltiplo de 3 e 5 entre 1 e 20 é 15. Será que tem mais de 1? Deixa eu ver aqui. Entre 1 e 100. Quais são os múltiplos? Ah, ó. Entre 1 e 100 eu tenho 15, 30, 45, 60, 75 e 90. Tá certo, gente? Então, eu tenho esses números aí que são múltiplos entre 1 a 100. Múltiplo de 3, aqui tá 3 ou 5, né? Deveria ser 3 e 5, né? 3 e 5. Pronto. Agora sim. Entre 1 e 100. Entre 1 e 100 eu tenho isso aí. O múltiplo de 3 e 5. 15, 30, 45, 60, 75 e 90. Entendido aí, gente? Vitor está dizendo, ele mostra todos ou só um intervalo definido, professor? Ele vai mostrar todos, Vitor, entre um intervalo que eu defini, certo? Por exemplo, eu defini aqui que eu digitei entre 1 e 100. Aí ele está mostrando todos entre 1 e 100. Neuza está perguntando, seu programa é Windows ou Linux? É Mac, Neuza. Eu uso Mac aqui. É Mac OS. É por isso que está dando problema no meu. Mas eu vou descobrir como é que faz. Não tem diferença não. A ideia do programa é a mesma. Agora, se você está com dúvida aí em usar algum programa, manda por e-mail para mim. Pode ser? Posso, professor? Eu mando o Agora mande aplicativo pro mesmo. Não senhor. tem que vai mandar e sem mandar não. Mande mesmo para mim, pro meu e-mail. Aí eu dou uma olhadinha com mais calma, testo aqui, aí eu digo exatamente onde é que você está errando. Tá certo? Tá certo, professor. Pois mande mesmo. Continue Vou essa aula esperar, viu, para Neuza? não atrapalhar. Não, eu vou esperar, viu? Você mandar para mim, viu? Então pode, Vitor, entendi. Então pode ser 1000, por exemplo. Pode ser, Vitor. Pode ser sim. Pode ser entre 1 e 1000. Pode ser entre 100 e 1000. Pode ser entre 500 e 1000. Você quer que eu teste entre 500 e 1000, por exemplo? Então tá aqui, ó. O valor de A é 500 e o valor de B é 1000. Então tá aqui, ó. Os múltiplos de 3 e 5 entre 500 e 1000 são esses daí, ó. 510, 525, 540, 555, 570, 585, 600, 615. É de 15 em 15, né? 15 em 15. Entendeu, né, Vitor? Beleza, gente. Mais alguma dúvida aí, gente? Se eu pedir para separar, vai ser assim, né? Ó. Eu quero que mostre numa linha os múltiplos de 3, em outra linha os múltiplos de 5. Aí você faz separado, certo? Se eu pedir tudo junto, aí você faz aqui assim, ó. Se for ou, aí se for ou é ou lógico, né? Se for um ou outro. Se for os dois juntos, aí você bota um i. Certo? Dúvidas, pessoal? Não? Beleza, vamos pro próximo então. Vamos pro próximo. Show de bola, vamos pro próximo. O próximo diz assim, ó. Esse dos ímpares a gente já fez, né? Do somatório a gente também já fez. Fatorial a gente já fez. Pontuação, esse é bom, esse é bacana. Ele diz assim, ó, presta atenção. Pontuação. Em um determinado jogo, a maior pontuação que uma pessoa pode obter são 100 pontos e o menor 0 ponto. Com base nessa informação, desenvolva um programa que solicite a pontuação de 200 jogadores e depois informe a maior e menor pontuação obtida desses jogadores. E aí, gente? Que sugestão vocês me dão para fazer essa questão aí? E aí? Aceito sugestões, hein? Será vai ser uma. Pode ser while, pode ser for, Welton. Isso aí não interfere não. Eu quero saber na lógica. E aí, qual vai ser a lógica para eu pegar o maior número e o menor número? Uma forma aritmética, eu acho. Não. Cadê? Pontuação, desenvolve um Ele pega um programa. número. Elton tá escrevendo aqui. While, ele pega o número e faz o quê, Elton? É porque tá semelhante a. Se o anterior é menor que ele.
professor segue uma lógica, tipo, por exemplo, você vai cortar uma árvore, a árvore vai dar cinco machadadas numa árvore. Aí a árvore cai. Segue uma lógica de jogo assim, eu acho que determinada coisa ela acontece. Ou não? Não. Nesse sentido aí. Não. Porque Eu o Iron. usaria um random para escrever 200 entradas aleatórias, de 0 a 200, e aí trataria com if. Como é que seria esse tratamento com o if aí? E aí? Se a maior pontuação for... Você tá indo bem. Vai lá, continua que você tá indo bem. Seria se, if, else, né? Seria 100, if e 0 else. Não. Não seria assim, É então... porque. Arthur Gabriel, Tá dando pra Arthur me ouvir Gabriel, aí? deu, Arthur Gabriel deu uma pista boa aqui. Ele diz assim: você vai criar duas variáveis auxiliares para salvar o valor do maior e do menor enquanto avalia cada número. Certo, Tá dando Arthur, pra me mas ouvir como é que aí? eu faria isso? Arthur arrumou Tá. duas entradas. If e else Melhorou e jogador e agora. computador variável de placa máxima. Foi o que eu pensei também, o if e else, professor. Mas pode ser de outra Não. forma também. Não precisa de if e else, não. If No tudo caso, bem, ele else teria não. que ver, analisar essas 200 notas do aluno, já que ele vai para o usuário informar, então o usuário teria que informar as 200 notas e ele usaria variáveis para, tipo, analisar entre duas e duas notas. Aí ele verificaria se a primeira nota é maior que a segunda. Se for maior que a segunda, ele pode passar para outra nota. Aí verifica. Se for menor, ele passa adiante e verifica novamente. Certo. Se for Como é, menor, como é passa que eu adiante faço, e como verifica é que eu faço isso? novamente. De verifica a segunda, se passa adiante. Como é que eu faço isso? Abre o código aí. Pode tentar. Abro? Abro agora. Aqui, ó. O nome desse programa é pontuação. Primeiro, eu usaria um for para pegar os 200 prompt, que ele disse que o Vamos usuário lá. tem que Eu vou informar. eu vou fazer o que vocês estão mandando aí. Então tá aqui, ó, pontuação. Você falou para fazer um for, tá? Continua que tá bacana. Vá, aí eu vou fazer assim, ó. São 200 Var. vezes, né? Então tá aqui, ó. Var. Igual a 0, enquanto isso for Certo. menor que 200, faça aí mais. Aí tá aqui. Isso. Pontuação. Aí tem um var aí dentro. Pontuação é igual a parse int, para ele ler a pontuação que o usuário vai digitar, certo? Concordo com você, tá bacana. Digite a pontuação. Tá bacana. E agora? Faço o quê? Aqui eu tenho um código para fazer o quê? Ele vai ler 200 vezes a pontuação que o usuário informar, certo? E aí eu faço o quê agora? Mas Aí no aí, nesse começo- caso, aí ele está mudando Mas toda depende vez o muito do que é valor a da entrada, se é variável uma string, se é um array. pontuação. Não, Arthur, eu não preciso de 200 variáveis, não. Só preciso de duas. Mas continua aí, diga lá. No caso, ele vai ter agora que guardar, querendo ou não, as 200 pontuações dos alunos. Não precisa guardar as 200 não. E aí? Sem guardar as 200, como é que faz? Vocês estão falando de um assunto aí, array, eu ainda não falei de array, certo? Uma outra forma de fazer seria com array, certo? Concordo com vocês. Mas eu ainda não falei de array. Como é que eu resolvo essa questão sem precisar de array? Alguém... Oi, Alexandre, diga lá. Pode mostrar a questão de novo, por favor? Posso? Aqui, ó. Essa daqui, ó. E o desafio é para fazer com duas variáveis No caso, apenas. ele pode ir pegando já a variável e mudando o valor, no caso, já colocando em ordem crescente. Como é que eu vou botar esse negócio em ordem crescente? Pronto, você vai pegar a pontuação, você vai precisar só de duas variáveis. Certo, diga lá. Aí você vai pegar, vai guardar a pontuação, depois vai pedir para ele imprimir outro. Imprimir outra?
No caso, vai pedir ao usuário para ele digitar outro. Pronto, no for Aí ele já pede. vai fazer essa Pontuação- verificação dentro Pontuação, do uma hora vai ser for. uma pontuação, depois outra pontuação, e aí? Certo. Aí ele vai verificar aí dentro do for mesmo Ah, se a primeira pontuação digitada é maior ou menor do que a segunda. como é que ele vai fazer isso? Porque se eu fizer isso do jeito que você está dizendo, eu vou precisar de guardar 200 variáveis, os Não. 200 valores. O senhor pode ir pedindo e tipo, digite a primeira variável. Aí ele vai Certo. digitar. Aí digita a segunda variável. Aí certo. Aí daí o senhor já pode criar uma estrutura de repetição para ele continuar perguntando e já continuar Ah, verificando ao entendi. mesmo Você tempo. quer fazer um negócio assim, pontuação 1 e pontuação 2. Isso. Certo. Pontuação Vamos lá, 1 vai ser vou a fazer do primeira a jeito que ser você está dizendo guardada. aí. Aí tá aqui, aqui. Pontuação 2. Certo. Certo, e aí? Agora ele vai verificar se a pontuação 1 é maior ou menor que a pontuação 2. Pontuação 1 é maior que pontuação 2. Certo, e aí? Agora. Aí no caso ele vai ter que guardar, usando aquele coisa que o senhor mostrou antes. Vai guardar a pontuação 2 e depois pontuação 1. Eu vou guardar pontuação 1 e pontuação 2 aonde? No caso, vai guardar, digamos, tipo, num print, já no documento write, que vai mostrar. Mas documento, Ou então pode criar outra write vai variável mostrar. para isso. Aí para cada pontuação ele vai sair mostrando, entendeu? No caso, o senhor vai mostrar cada tipo, Eu só quero cada mostrar no nota. final. A maior foi essa e a menor foi essa. Então pode criar uma variável para isso, para ir Tá. armazenando os valores da pontuação. Eu vou criar uma variável chamada maior e uma chamada menor, certo? Para guardar os valores maiores e menores. Aí você quer que eu faça o quê agora? Não, crie só uma só. Tá, Que é aquela string vazia que o senhor mostrou antes para concatenar. certo. No caso, Então juntar vou todos os botar valores. assim, saída, certo? Pronto. Certo. E aí? String vazia. Aí o senhor vai colocar aí. Saída vai ser igual a pontuação 2 mais um vírgula, sei lá, Aham. e depois a pontuação 1. Então aí a gente já colocou em ordem crescente os dois primeiros números. Certo. Entende? Entendi, mas o que eu quero é o seguinte, eu quero que ele mostre de saída a maior pontuação e a menor. O que No eu caso, quero, caso, eu quero todas as um notas negócio no em final ordem assim, crescente. ó. Deixa eu botar já a saída aqui, você avaliar, certo? O que eu quero é o seguinte, ó, Certo. maior. Qual é o maior? Qual é o maior? Aí vai botar alguém aqui que tem o maior. E eu quero um documento.write para mostrar aqui quem é o menor e o menor valor, a menor pontuação. Quem é o maior e quem é o menor. É isso que eu quero. Professor, Nesse caso fica melhor ainda, porque ele só vai, tipo, pegar, no caso, digamos, o pontuação 2 foi o menor, nesse caso aí, no caso desse if. Ele vai Certo. continuar perguntando e vai verificando. Se for menor que pontuação 2, ele vai tomar o lugar de pontuação 2. Se não for, vai continuar perguntando. Entende? Entendo. Mas Mas eu acho nesse- que essa solução não tá boa, não. Porque Nesse Oi. Desculpa, professor, interromper. Pode falar. Não, fale, diga. Não, você vai falar que nesse caso aí, a saída ele só está comparando as duas variáveis, né? Ele não Exato. está comparando as 200 entradas que vão ser colocadas. Você vai Certo. ter que atribuir e comparar a variável menor e maior. No caso, você vai ter que fazer duas comparações. Vai ter uma variável de entrada, que vai ser a pontuação que vai estar sendo inserida uma das 200, que vai ser comparada tanto com a menor quanto com a menor. No caso, se ela for maior do que a pontuação maior atual, ela vai ser substituída. No caso, se ela for menor Isso. e também do que a pontuação atual, a variável menor vai ser substituída. Exatamente. Assim, até Agora, acabar o qual é o valor da maior e menor que eu inicio? pontuação Inicia com a máxima primeira é variável. 0 e mínima é 100. Exatamente. Ah, não, 0 e 100, né, Só no que é o caso. contrário. É o seguinte, ó. Eu vou ter uma variável chamada maior e uma variável chamada menor. Aí, qual é Certo. o valor da maior? A maior, ele fica com o menor valor possível. 0. E a menor fica Exatamente. com qual valor? 100. O maior valor possível. Porque qual é 200 no a caso. sacada? A sacada é a seguinte, eu quero digitar a seguinte, eu vou fazer uma comparação. Ó. Eu vou comparar a pontuação com o maior. Se pontuação for maior que maior, aí quem é maior?
O zero que está guardado ou a pontuação que foi informada? Pontuação. A pontuação. Então eu guardo em maior, na variável maior. É porque naquele caso eu tava fazendo errado porque eu tava pensando em colocar em ordem crescente, mas aí eu não usaria desse jeito. Mas o jeito que você fez estava no caminho certo. Talvez se eu usasse um array, certo? Um array eu poderia pegar os meus conjuntos de números e ordenar. Mas nessa situação aí, fazer assim seria a melhor solução, certo? Aí vê só, qualquer valor que a pessoa digitar vai ser maior que o maior valor que está guardado lá na variável, que é 0. Você concorda comigo? Se o cara digitar, por exemplo, 10, aí ó, 10 é maior do que 0, aí guarda o 10. Se o próximo número que o cara digitar for 20, 20 é maior do que maior. Então eu vou lá e guardo pontuação maior, para 20. Isso mesmo. Aí se o cara digitar a próxima pontuação 5, aí 5 não é maior do que maior, aí eu não guardo. Aí maior continua com 20. Deu para entender? E de modo semelhante, eu vou fazer também para menor. Então tá aqui, ó, pontuação é menor que menor. Opa. Só um adendo, professor. O senhor colocou ali o menor como 100, sendo que o maior número é 200. Não, deixa eu ver aqui. Não, a maior pontuação que a pessoa pode obter são 100 pontos e o menor são 0 pontos. Tá 200 pontos são 200 jogadores. jogadores. Então o for tem que ser de 200, tá certo? Então aqui, ó. Então menor recebe quem? Recebe pontuação. Certo? Aí aqui, aí no final eu vou ter maior igual a maior e menor igual a menor. O senhor não criou a variável pontuação nesse caso aí, não. Certo, vou criar. Aqui. Pronto. Perfeito, gente? Dúvidas? Eu só não vou executar. Posso executar, mas não vou executar com 200 não, tá? Vou botar só 5 só para vocês verem. Certo? Tá joia? Se vai funcionar com 5, vai funcionar com as 200. Pontuação. Digita a pontuação. Vou digitar tanto por uma, vamos ver. Vou digitar assim, certo? Ó, 10, só para você ver. 10, 20, 30, 40, 50. A maior foi 50, a menor foi 10. Está colado aqui, mas a gente pode resolver com um BR, né? Viu aí, gente? Eu adoro essa questão. Tô dando uma pista para vocês aí, viu? Eu adoro essa questão. Adoro esse tipo de questão. Quem sabe ela cai na prova, hein? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe qual é uma coisa parecida com ela na prova? Questão de prova, por isso. Oi, Neuza, cortou, viu? Acho que Neuza tá cortando, viu, Neuza? Não tô escutando nadinha. É verdade, viu, professor? É verdade o quê? É porque isso é para prova. Por isso que o senhor gosta dessa avaliação. Vira e mexe, ela aparece numa prova, viu? Essa questãozinha aí, viu? Vou botar nela aqui de novo aqui, ó. Vira e mexe, ela aparece. Aprendeu Viu? agora, professor? Oi? Se eu vi sim. Vira e mexe, essa questão aparece numa prova. Vira e mexe. Às vezes eu mudo aqui, eu digo a pontuação é de 0 a 500, são 50 jogadores. Só muda esses negócios assim. A pontuação e a quantidade de jogador. O resto, o raciocínio é tudo igual. Quem sabe qual é uma parecida? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Essa de inverter os valores de maior e menor para inicializar eu não lembrava não. Eu vi há muito tempo mesmo, uma vez na vida. Alexandre, isso aí... Mas isso aí são sacadinhas que a pessoa tem, entendeu? Isso, ó, a maior... Opa. Oi, Elton, diga lá. Termine primeiro de explicar aí que você tá falando, Alexandre. Oi, desculpa? Termine primeiro que você tá terminando de explicar aí, Alexandre. Não, mas eu farei de uma forma muito menos elegante. Normal, Alexandre, normal. Aquele coisa que eu falei, aquela
aquela situação que eu estava informando de, no caso, colocar um número muito grande em ordem crescente. No caso, só seria possível com array, né? É. Porque senão ele teria que fazer uma verificação de todos os termos. Exato. Ficaria muito Exato. inviável. Exato. Isso aqui, gente, é uma forma de você pegar o maior e menor valor entre um conjunto gastando a menor quantidade de memória possível, certo? É uma forma de fazer. Se no caso a primeira entrada fosse 20, atribuída a menor e maior 20 fora do for. Pediria uma chance de atribuir, no caso a primeira entrada fosse 20, atribuída a menor 20 e maior 20 fora do for. Entendi, Alexandre. Entendi. Dá pra entender mesmo o que eu falei? Deu? Entendi. Entendi sim. Aí no caso, aqui já não seria 200, aqui seria 198, né? Isso porque você leu a menor e a maior fora, não foi? Não, seria 199 no caso, né? Porque seria uma entrada só. Tu botou uma entrada para os dois, Sim, né? a primeira entrada, já que é o único valor, ele vai ser o menor e o maior valor, vai ser o valor de inicialização. Aí as próximas entradas que seriam dentro do for, comparariam com essa primeira entrada, entendeu? Entendi. E a partir daí, estaria certa a lógica, mas estaria bem menos elegante. Tá certo, eu concordo com você. Ué, a primeira variável sempre vai ser o maior e o menor no primeiro loop. E não tem problema. É exatamente, Arthur. A ideia é justamente essa mesmo. Tem que atribuir antes, Arthur, porque quando ele for pegar a pontuação vai comparar com quem? Tem que ter um valor lá dentro, entendesse? Viu, Arthur? Eu não posso deixar isso aqui em branco, não. Ó. Eu não posso deixar isso aqui assim, não. Ó. Tem que ter alguém lá dentro. Certo? Perfeito? Dúvida, gente? Não? Vamos passar para a próxima. Cadê? A da potência eu já fiz, né? Potência eu já fiz. Do primo eu também já fiz. Ó, questão boa de primo. Seria fazer assim, ó. A gente já viu como é que faz para calcular um primo entre de um número qualquer, né? Isso, por exemplo, eu tenho o número 15. Eu quero saber se 15 é primo ou não. Essa a gente já fez, certo? Agora, e se eu quisesse fazer o seguinte? E se eu quisesse todos os números primos entre um intervalo A e B, o que é que eu faria? Questão boa também de botar em prova, que eu já botei, viu? Deu para entender com a jogada aí? Vou botar aqui, ó, primos. Eu tenho um intervalo A e B. Tá aqui, ó. No caso, faria a mesma lógica de usar o primo, só que teria um for fora para você ver cada termo. Né? Exatamente. Exatamente. Ó. Se eu tivesse um negócio assim, ó. Aí eu quero saber quais são os primos entre A e B. E aí? Aí o que é que eu teria que fazer? Eu teria que fazer um for assim, ó. Int, vou botar assim, ó, x, opa, desculpa. Var x igual a A. Não, vou botar assim, número. Num igual a A, enquanto num for menor igual que B. B. Faça num mais mais. Aí eu quero saber, descobrir se esse número é primo ou não, porque eu quero saber todos os números primos entre A e B. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o procedimento, que nem a gente faz no outro programa, procedimento para descobrir se num é primo. Certo? Descobrindo que ele é primo, eu posso concatenar numa string, por exemplo. Eu posso fazer assim, ó. Primos igual assim, ó. String vazia. Aí eu posso fazer assim, ó. Descobrir que é primo, se num for primo, num é primo. Tô escrevendo assim, certo? Um pouco do pseudocódigo, certo? Aí eu faço o quê? Primos é igual a primos mais num. Mais um espaço em branco, digamos assim. Aí lá no final, eu faço document.write primos.
Vou botar assim, para mostrar direto. Deu para entender aí, gente, qual é a ideia? Deu para entender, né, gente? Essa também já caiu em prova. Já danado para eu colocar um negócio desse em prova. Repito, Breno. Repito. Ó, a gente já não viu na aula passada como é que eu faço para descobrir que um número é primo, sim ou não? A gente já viu, não foi? Pronto, beleza. Então, mas eu quero descobrir quais são os números primos entre A e B. Entre um intervalo. Aí o que acontece? Eu tenho que fazer um for aqui para varrer cada número entre A e B e pegar esse num aqui, ó, que é o meu número da vez, e fazer o quê? Ver se esse número da vez aqui, verificar se ele é primo ou não. Ele sendo primo, aí eu faço o quê? Aí eu concatenei ele no string. Lá no final é que eu mostro todos os meus números primos. Certo? Pronto, sacou aí, né, Breno? Aí aqui para descobrir se é número primo ou não, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer aquele for, né? Aquele for varrendo de var i igual a 2, enquanto i for menor ou igual que quanto? Aliás, menor que num, que é o número da vez, faça i mais, certo? Aí eu faço o procedimento para verificar se é primo ou não, certo? Sendo primo, aí eu faço o quê? Faço a concatenação. Deu para entender aí, gente? É só você casar A com B. Case A com B, pronto, agora deu, né? Certo. Perfeito. Joia. Vamos seguindo. Só uma ideia a mais. Aí vou fazer isso daqui, ó. Menu notas. Esse programa aqui faz tempo que não cai em prova. Era bom cair isso na prova, viu? Dizer assim, ó. Desenvolva um programa que exiba um menu com as seguintes opções. 1. Calcular a média. 2. Nota para final. 3. Média ponderada. E 0. Sair. Após o usuário escolher a opção, o programa deverá executar a opção escolhida, exibir o resultado dessa operação e retornar novamente ao menu, para que o usuário possa escolher uma nova opção. No entanto, se o usuário escolher... Tá errado aqui, viu? Se escolher a opção 0, sair, o programa deverá ser encerrado. Observação. O senhor fala como se não fosse o senhor que escolhe a prova. Mas é, né? Aí, observação. Assuma que só há 2 notas para calcular médias. A média do curso é 6. E no caso da média ponderada, os pesos respectivos são 6 e 4 para as notas. Nada, Felipe, que é isso? Minhas provas são todas light. Certo? Essa questão é bacaninha, tá? Eu quero fazer um menuzinho. É um menu, certo? Com 4 opções. A opção 1 é para calcular uma média. A opção 2 é nota para final. A 3 é média ponderada. E o 0 é sair, tá? Como é que eu faço isso? Só o if para pegar o valor no caso do número que o professor, oi. Nesse sentido aí, quantas notas serão? 2. Tá, porque a média tem que ter mais do que uma nota, né? Sim, mas tá dizendo aqui, ó. Só há 2 notas para calcular as médias. Ah, sim, pronto. São 2 notas. E a média do curso é 6. Certo. E no caso da média ponderada, os respectivos pesos são 6 e 4. Já tá na questão aí. Já trazendo tudo, quase. Nelson, uma média ponderada é feita assim. Você vai pegar a nota 1, multiplicar com peso, certo? Somar com a nota 2, multiplicado por um outro peso, dividir pela soma dos pesos. Certo? Média ponderada a gente calcula assim. A diferença dele é a média ponderada, no caso, né? É. Certo? E aí? Aí, esse programinha do menu, gente, é um exemplo clássico de a gente precisar fazer o quê? A gente executar um do while em vez de um for ou de um while, certo? Por quê? Porque primeiro eu quero mostrar as opções do menu e depois verificar qual foi a verdadeira, se foi sair ou não.
Breno disse que imaginou algo assim. Exatamente, Breno. Então, vamos fazer. Tá aqui, ó. Ô, professor, só usar um if não daria certo também? Só fazer um if? É. Não. E se o número que o usuário digitou for 1, aí entra uma coisa. Ou 2 ou 3, ele entra. Se for usado, ele encerra. Um if? Eu faria isso aí, no caso você faria com if, else, né? Ou com switch case. Isso. Esse é um programinha que envolve múltiplos conceitos, viu, gente? Múltiplos conceitos. Pronto. A primeira coisa que eu vou usar aqui, tá aqui, ó. Eu vou criar uma variável chamada opção, certo? Que é porque o usuário vai digitar. Então, tá aqui, ó. Do while opção, vou botar aqui, ó. Enquanto a opção for diferente de 0, que é o sair, né? Você fica, você continua no for, no do while, desculpa. Certo? Você continua no loop, certo? No momento que a digitar a opção for igual a 0, ele para de executar o do while. Tá ok? Aí ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar um documento. Aliás, minto. Ele vai mostrar um prompt. E vou fazer uma opção aqui. Assim, ó. Paciente, para ele ler qual foi a opção que a pessoa digitar. Certo? Então tá aqui, ó. Aí vai estar assim, ó. 1. Média. Certo? 2. Média ponderada. 3. Era o quê? Deixa eu ver aqui na questão aqui. Nota para final, média ponderada e sair, tá? Então, 1 é média, 2 é nota final. Nota final. 3, média ponderada. E o 4 e o 0 sair. Eu acho que usaria o while mais, digamos, para tipo, se o usuário digitar um número diferente deles, ele vai ter que continuar perguntando até dizer o número que você quer que ele diga. Como é que é? Eu não entendi não. Desculpa aí, eu tava voando aqui. Digamos, o senhor quer que ele digite um número 1, 2, 3 ou 0, certo? Certo. Ele tem que digitar um desses 4 números. Certo. Só que eu acho que, tipo, usaria mais o while se, digamos, ele digitou 5. Aí, tipo, ele ia verificar se o número é um dos 4 que o senhor quer que ele digite. Se não for, continue perguntando. Sim. Entendeu? Sim. Breno faz só um while não funciona nesse caso, por que mesmo? Porque, Breno, primeiro eu quero mostrar esse menu e depois verificar se é a opção do que primeiro... Aliás, eu posso até fazer com while, tá, Breno? Só que eu vou ter que repetir esse cara da opção aqui 2 vezes. Professor, e o if else não funcionaria não? Porque se você fizer 1, 2, 3... Não, o if else eu posso fazer, mas eu vou fazer aqui dentro do while, entendeu? Ah, sim. Porque se você não digitasse aqui, ele digitava 0. Não, eu posso fazer com o if else, aí ia ficar dentro do while. Agora, eu posso fazer com switch case. O mais comum de se fazer essa questão é com switch case. Tá, gente? Por que switch case? Porque eu vou avaliar o seguinte, ó. Eu vou dar um switch na opção aqui, ó. Se o valor da opção for caso 1, aí eu faço alguma coisa que é calcular a média. Tá aqui, ó. Calcular a média. Certo? Se for caso 2, aí eu vou calcular a nota da final. Certo? Se for caso 3, aí eu vou fazer a média ponderada. Se for 0, posso botar até aqui, ó. For 0, não faz nada. E eu posso ainda fazer o seguinte, ó, ainda para incrementar o que nosso colega falou. Eu posso botar uma opção default para dizer assim, ó. Para me mostrar na tela, ó. Document.write, opção inválida. Se a pessoa digitar uma opção que seja diferente de 1, 2, 3 ou 0. Certo? Deu para entender aí, gente? Deu. Deu para entender mesmo?
É mais complexo, né? Mas ele vai Isso, é entender. muito, isso aí é muito usado quando você erra a sua senha. Aí fica no while. Sua senha está incorreta. Exato. Deu pra entender, pessoal, mas eu achei mais complexo. Acho que foi a questão mais complexa que eu fiz até hoje. Tu achou mais complexo? A das questões que o senhor fez, essa foi a mais. Calma que ainda tem mais. Eu ainda nem comecei. 0 não faz nada. 1, ele vai precisar de calcular a média, não é isso? Então tá aqui, ó. Eu vou precisar de mais uma variável aqui, ó. Na verdade, nota 1, nota 2 e média. Certo? Então tá aqui, ó. Nota 1. Aí eu vou pedir pro cara digitar nota 1 igual a parse float. Pronto. Aí no caso vai Aí ser é o código de fazer uma média, mais certo? Aí 3 você já códigos sabe, para né? cada Digite calcular cada a um da primeira média. nota. Aí agora é só fazer o código para fazer calcular a média. Isso aí vocês já sabem, né? Então tá aqui, ó, nota 1, nota 2. Aí ele vai calcular a média. A média vai ser quem? Nota 1 mais nota 2 divide por 2, não é isso? Mais alguma dúvida? Tá certinho aí, gente? Tá, Entre então. parênteses. Oi? É. Tá certo mesmo? Entre parênteses, Tem que nota 1 e parênteses nota 2. Ah! Tio Fabrício botou de Pra propósito. fazer a ordem certa, né? Tio Fabrício De- botou de propósito, viu? Pra primeiro Pra ver se você tá somar, depois ligado dividir. na situação. Que muita gente... Tu acredita que muita gente erra isso? Eu boto de propósito pra pegar porque muita gente ainda erra isso. É absurdo como erra esse negócio. Então faz um documento.write mostrando a nota, ó. Aliás, a média, né? Média igual a média. Certo? Aí agora, o 2 é nota final. Como é que calcula a nota final de vocês, hein? Vou botar NF para nota final, certo? Como é que calcula a nota final da vocês? Vocês sabem? Pega a média, né? Deixa eu ver se eu me lembro como é que era. Vocês têm que saber como é que calcula a média de vocês, da final. Pode ser que uma hora você precise. Digitar Pra ver a média. se alguém se equivocou e colocou menos pontos do que eu tenho. Eu prefiro nem saber, né, Alexandre? Se eu não me engano é assim, ó. A nota na final vai ser igual a média... Como é que era? Era a média... Dividido por 20. Professor, me perdoe. Oi. Não é IF, não. Aqui o que o senhor colocou, Não, eu botei NF, NF de média. nota final. Ah, NF não. A propósito NF de também, mesmo. professor. Não tô fazendo Na if, nota não. 2, na nota 2 ali na string, o senhor colocou a primeira nota. Digite a primeira nota Sim, aqui, né? Isso. Obrigado. Como é que é? De posse da média eu fazer isso aí? E aí? Se eu não me engano é assim, né? Na nota da final. Você vai pegar a média, vai somar... Deixa eu só fazer um comentário aqui, certo? Você vai comentar, Não vai é, pegar a média, não seria. você vai somar com a nota da final, aí isso aqui tem que dar maior ou igual que 6 para você maior igual que 7 ou maior igual que 6 para você passar? tem que ser maior que 6. Maior que 6, né? Não, mas maior ou igual, não? Mas é a média dela, se eu não me engano. É a média dela. Isso aqui, ó. É a Isso média mesmo, dela. professor, é a A média. nota final tem que ser maior ou igual que 6, não é isso? Então, fazendo um pouquinho de matemática, se aqui está dividindo, você passa lá para multiplicando, certo? Então fica 6 vezes 2, 12. Então, tá aqui. Então a nota da final tem que ser o seguinte, ó. Média tá somando aqui para lá subtraindo. Então a nota da final vai ser 12 menos a média. Certo? É o quanto você precisa para tirar na nota final. No mínimo. Certo? Então tá aqui, ó. 12 menos a média. 12 menos média. Document.write nota final. É a nota menor que você precisa tirar para passar na final. É NF. Certo? Média ponderada, quanto é? Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Só vou
mudar como é que eu calculo o valor da média, não é isso? Que é a média ponderada. A média ponderada é assim, né? Ó. Eu vou pegar nota 1 vezes 6, mais nota 2 vezes 4, dividido por 10, não é isso? Que é a soma dos pesos. É, o peso, isso. 50 menos média vezes dividido por 4, não é isso? Sei não, vê se Rodrigo. É isso, é? Isso aí foi de uma questão que eu botei, é maluca aí, viu? Que eu tirei isso aí de um cálculo da universidade, eu acho. De uma universidade que eu vi. No caso, é dividido por 10 pela soma dos pesos, né? É, exatamente, é a soma dos pesos. Já estou colocando direto. Bom, enfim. Essa da nota final aí, vocês descobrem aí depois. Fica como atividade para vocês, certo? Descobrir como é que eu Nota faço para final, descobrir. geralmente, é porque de esquecer, mas Se ele tiver na prova, você vai dizer, né? Não, a se eu fórmula. botar isso numa questão na prova, eu vou dizer como é que é. Certo? Nem se preocupe. Nem se preocupe. Eu digo, ó, chega na final, nota final, chega assim. Com essa continha aqui, ó. Certo? Aí você tem que escrever ela em código. Tudo bem, gente? Pronto. Aí o código dessa questão é isso aqui, ó. Vamos botar para executar para ver como é que é? Ô professor, só uma Diga. dúvida. Diga. Volta lá no código. Boto. Diga lá. No caso, a média seria a terceira prova. A média seria a terceira prova. Não teve terceira prova aqui, no caso, só teve. Não teve final, propriamente dito, né? A média final foi a terceira prova, foi isso? Tá falando dessa daqui, é? Do caso 2? Isso. Não se preocupe muito com isso, não. Esse aqui foi só um exemplo de como é que você chega na nota final, entendeu? Porque geralmente a nota final, ela é a última prova, né? No caso, seria a última. Não. A nota final seria o seguinte, a nota da final, da prova final. Como é que seria a prova final? Se você não atinge a média, é que você faz a prova final, entendeu? Agora Entendi, comigo eu faço o quê? Eu faço uma prova, faço uma recuperação, faço outra prova, outra recuperação. Não atingiu pontuação 7, no mínimo nota média 7, aí você vai pra final, entendeu? Não, eu não tava nem prestando atenção no senhor, eu tava realmente prestando atenção na questão, entendeu? Entendi. Eu tentei tentar ver se tá certo essa média final, que eu tô com dúvida. Eu tô achando que não tá, mas é questão minha. Pronto, mas aí vocês descobrem aí, depois você me conta, certo? É porque na média final não, ele só quer saber a nota final do aluno. Ah, Quer nota saber a média? final. Você só quer saber da nota final. Quanto é a menor nota que você precisa tirar na final? Entendi. Entendeu? Qual a menor nota que você precisa tirar na final? Para poder passar por média 6. Certo? Vocês descobrem aí, depois você me conta. É porque essa questão aqui eu fazia no subsequente do ensino do IFPE. Aí lá no subsequente a média já era 6, entendeu? Por isso que eu botei a média 6. Tá? Mas isso é só detalhe, certo? Aí vocês descobrem aí como é que faz para descobrir a menor nota da final que vocês precisam tirar, depois vocês me contam aí que a gente atualiza, certo? Vamos executar essa questão? Menor nota, tá aqui, ó. Aí ele mostra aqui, ó. 1 média, 2 nota final, 3 ponderada, 0 sair. Aí vamos supor que o cabo digitou 5. Aí ele já mostrou, porque foi rápido, mas ele já mostrou na tela que a opção é inválida e já voltou pro menu. Deu pra ver aí? Se eu digitar 0, 0 de sair, ó, ele saiu. Essa opção inválida que ele mostrou foi daquela nota do 5 que eu mostrei, entendeu? Se eu botar 0 direto, ó, ele não mostra a opção inválida não, ó, tá vendo? Nesse caso seria melhor então usar um alert, né? No caso Pode do ser documento também, alert. pode ser também, viu? Fica a gosto do freguês. Certo? Então repara. Eu quero calcular a média, 1. Então ele já pede a primeira nota, um 7. A segunda nota foi um 8. Aí ele mostra. Aí ele já volta pro menu, né? Ele não mostra no documento.write, né? Talvez fosse interessante eu mostrar isso num alert também, viu? Deixa eu mandar para um alert. Talvez fica melhor. Certo? É outra forma de mostrar também, mas não se preocupe muito com isso não, certo, gente? É outra forma de eu mostrar saindo na tela, é com alert. É fazer isso aqui, ó. Em vez de ser document.write, é um alert. Pronto. Média 7, 8, média 7,5. Tá vendo aí, gente?
Aí, ok, ó. Aí ele volta pro menu. Tá vendo aí que ele voltou pro menu? Aí eu quero nota da final. Eu tirei média 5. Aí eu preciso tirar na final pelo menos um 7 para passar por média. Eu tô achando que é essa conta mesmo, viu, gente? Eu tô achando que é essa conta daí. 12 menos a média. Depois vocês fazem ver aí com calma, depois me conta, certo? A média ponderada. A primeira nota foi um 6 e a segunda nota foi um 7. Então a média é 6,4. Aí eu quero a opção 0 sair. Aí eu peguei e saí. Certo? Então, basicamente, é assim que você faz um programinha com menu. Deu para entender aí, gente? Espera que alguém está perguntando alguma coisa. Oi, Alexandre, diga lá. Ô, professor, você está aberto a tirar uma dúvida sobre uma questão da lista? Não resolver, mas uma questão de interpretação mesmo. Do que está sendo pedido. Agora, deixa eu só ver o que o Felipe está dizendo aqui, que o Felipe está dando como é que é o cálculo da média parcial. Soma-se as notas das duas primeiras provas realizadas pelo aluno, divide o resultado por 2. Se a média parcial for maior ou igual que 7, o aluno estará aprovado com média igual à média parcial. Se a média parcial for inferior a 3, o aluno estará aprovado com média final igual à média parcial. Tá. Tem que ter média maior ou igual que 3, menor que 7, o aluno terá uma prova. Final, segunda chamada. Pois, caso não faça, a média final será a média parcial. Caso não faça, a média final será obtida somando a nota da terceira prova realizada com a média parcial dividido por 2. Serão aprovados com média igual ou superior a 5. Muito No bem. caso ali seria. No caso Valeu, ali seria Felipe. 10, não Então, 12. então isso aqui é assim, ó. Se era 5 aqui, era 5 vezes 2, 10. Então isso aqui é aqui, ó. 10 menos média. Não é isso? Porque a nota no final vai ser assim, não vai ser a média mais a nota da final. Isso aqui tem que ter maior ou igual que 5, não é isso? Aliás, divide por 2, né? Aí passa o 2 multiplicando para lá, fica 10. Aí a média tem que ser, a nota final vai ser quem? NF menos 10, 10 menos média. Não é isso? Isso mesmo. Pronto. Valeu, Felipe. Você é o cara, meu patrão. Sim. Quem foi que tava falando? Eu acho que foi o Alexandre. Diga lá, Sou eu, Alexandre. professor. Qual é a dúvida lá da lista? É lista? uma dúvida simples, por isso que eu tô atrapalhando. Desculpa aí. Não, tá Veja, atrapalhando não. Diga na lá. segunda questão é pedido para a gente calcular um desconto baseado no combustível que está sendo escolhido lá. Mas a minha dúvida é referente ao texto que está sendo passado. No caso, o desconto que é para ser dado. Eu tenho duas interpretações possíveis. Eu só vou mandar o texto aqui, é o suficiente. Tá, manda o texto aí. Aqui. Beleza. A questão é o seguinte. Até 20 litros, desconto de 3% por litro acima de 20 litros. Aí, desconto de 5% por litro. Aí, a interpretação que eu entendi, que eu acho que foi o mais complicado do que deveria ser, é que se ultrapassasse, por exemplo, se fosse 21 litros, 20 litros receberiam um desconto de 5% e 1 litro receberia um desconto de 3%. Ou seja, cada litro excedente. Não. Mas eu realmente acho complicado as coisas. No caso, o desconto total seria de 3% nesse caso. Bota o desconto como sendo total. Então eu já fiz o código aqui, deu o triplo do que deveria. Bota como desconto sendo total, certo, Alexandre? Certo. Mais simples, faça mais simples. Eu fiz essa questão. Eu fiz essa questão também. Deixa eu ver aqui meu código. Mas calma. Se alguém fez de outro jeito, mais complicado, eu vou considerar também, tá certo? Uhum. Não se preocupe não. Não se preocupe com isso. Porque o que eu botei na questão da lógica aqui, né? Se o combustível aí é igual a 1, né? Aí botei abre cocheias, if, né? Aí litros igual ou menor que 20, abre cocheias de novo, fecha parênteses antes. No caso seria o seguinte, o meu cálculo no final do desconto seria 4,75 menos parênteses, 4,75 vezes 0,03. Certo. Porque o que é que acontece? O que eu estava errando, quando eu botava só multiplicação não dava, porque o desconto é adição, né? O desconto. Então tem que ser a base do litro. Não, então, não é subtração, então o desconto é a base do litro. Então eu tenho que ter o valor do litro pelo valor para depois multiplicar e menos o valor do litro. Eu fiz assim. Tá certo. Deu certo. Sem problema. Sem problema. É que nesse caso aí o senhor quer fazer
igual, tipo, como se fosse comprar coisa no atacado no varejo. Se você comprar produtos acima, vai mudar o preço de todos os produtos e não só dos produtos que passaram. Exatamente. Nesse caso aqui, é mais ou menos isso. Vai mudar o desconto. Acima de mais valores, a partir de 20, o desconto é maior. O desconto para tudinho. Eu pensei assim, entendeu? Quando eu fiz a questão, eu disse assim, ó, 3% para todos os litros. Por Até exemplo, 20. se for 25 litros, aí dá 3%, dá Não, até 20, desconto pessoal. para os 25 litros, entendeu? No caso, se for até 20, é 3%. Depois de 20, fica 5% de desconto. Certo, mas quando eu fiz a questão, eu pensei no jeito mais simples. É Qual o é o mais contrário, simples? Felipe. Se for até 20 Não. litros, 3% de desconto para os 20 litros. Acima de 20 litros, vamos supor 21 litros, aí 5% de desconto para os Isso. 21 litros, entendeu? Exato, é isso mesmo. Mas eu acho que o problema é a posição das vírgulas no texto. Isso aí complicou. Não, beleza, Eu acho que a beleza. posição das isso aí vírgulas no nos- texto é que dificultou um pouco a interpretação. Valeu, Eu acho Bruno. que isso Eu em vou corrigir vários isso aí, tá certo? textos tá dando isso. Não é nem mas- só nesse. É verdade, mas assim, tem que pensar, quando a gente faz isso, geralmente a gente tira algumas dúvidas, a gente realmente pensa ver nisso, professor. Que a gente tem uma interpretação diferente devido a algumas pontuações, mas é normal, né? O professor faz muita Não, coisa beleza, aí. beleza. Aí é erro da minha parte, entendeu? Mas você relaxa, a gente tá aprendendo, todo mundo Não, aqui. eu ninguém- também tô aprendendo. Já que vocês estão me dizendo isso aí, não é aí isso eu que eu vou tô corrigir, dizendo. vou melhorar esse Eu não texto sei, aí, eu sou- entendeu? Sou professor e a gente não é dono de conhecimento, a gente é apenas facilitador. Não, beleza. Qual Nada lista não. que é essa, hein, gente? Só confirmando, professor. Ah, No caso, até 20 litros, nesse exemplo ali do álcool, é ah. 3% de desconto. Acima de 20 litros, o desconto total vai para 5%, correto? Isso, correto. Isso. Beleza, eu entendi. Olha, só para constar, simplesmente, eu entendi que depois de 20 litros, o desconto diminuía para cada litro. Eu entendeu? entendi. Só isso. Eu entendi. Caramba, Mas quando eu beleza. pensei para desconto total, entendeu? Beleza, massa. Vou alterar aqui. Tá certo. Tá. Edivaldo falou, eu usei o switch case. Usou o switch case para fazer o quê, Edivaldo? Para selecionar se era 1 álcool, 2 gasolina, né? Perfeito, Edivaldo. Pode ser também, viu? Sem problema. Ou você pode usar o switch case, ou pode usar um if else, né? Se a opção for álcool, e que é igual a 1, aí você faz para álcool. Se não for 1, só pode ser 2, que é gasolina. Aí faz pra gasolina. Eu usei if else. Sem pra problema, mim. Felipe. Sem problema. Tá certo também. Fica a gosto do freguês. Certo? Essa questão é de qual lista, gente? Me ajuda aí, por favor. De Dessa qual lista? nova que o senhor passou, da 5. Da operadores lógicos? Sim, dá 5. Tá certo. Eu Ele vou, tá eu vou metendo melhorar bola. essa redação aí, certo? Relaxa. Agora vai ficar para o próximo período. Vai ficar para o próximo período. Resumindo, ele já tem todos os exercícios prontos, gente. Se ele quis dizer isso. Ah, beleza. Vocês já fizeram tudinho? Não, a gente tá quase terminando, assim. Terminando, acho que daqui para amanhã, no máximo na quinta, tá tudo terminado. Acho que Ah, assim. beleza. A gente tá tentando. Sexta-feira eu já acumular. passo outra. Pronto, a ideia. A ideia é essa. Sexta-feira eu já passo outra. O acocho é grande. Tá certo? A pessoa essa é de 3 ou é a que vale ponto? Todas valem pronto. Todas somadas. Todas valem ponto, Arthur. Eu Essa que você tá fazendo de treino Arthur. mesmo? Arthur, eu passo alguma lista sem valer ponto, Arthur. Não, mas essa daí duvido não fazer agora. Você cuide, viu, meu amigo? É. Você e Tuane. Cadê Até Tuane? quando Que fez- Tuane não tá aparecendo na aula. Até sexta. Avisa a Tuane, que eu tô vendo que ela não tá aparecendo na Mas aula, viu? o professor vai dar uma colher de chá, que a gente tem muita atividade essa semana, vai até sábado, né, professor? Não, eu botei até meia-noite da sexta, pô. Pô, professor. Você não disse que ela tá quase pronta? Vou fazer aqui. Mas porque eu tô, né? Você que disse, meu patrão. Peguei agora. Não, eu Era, tô. era né? noite da sexta ou 11h59 da sexta? Deixa eu parar aqui, que senão